Días para algunos y buenas tardes para otros. Estamos en este momento en una de las actividades del Congreso Iberoamericano de Docentes, congreso que se llevará a cabo entre los días 5 al 16 de julio de manera virtual. De manera presencial todavía está en el proceso de definición. Em, Mi nombre es Carlos Osorio, soy profesor de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y colaborador de la Red Iberoamericana de Docentes. Esta tarde para mí es un gran honor y un gusto además poder presentar a un amigo ya de varias décadas, tengo que decirlo, a Walter Antonio Basso. Walter, pues muy conocido en muchas partes en Iberoamérica. Vamos a conversar un poco con Walter hoy en un tema que él ha venido trabajando en torno a la educación civilizatoria. Walter es ingeniero mecánico, ¿sí? Con maestría en ingeniería mecánica y doctorado en educación. Es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil y pues ha sido una de las personas que ha estado liderando los temas de educación CTS en los últimos 25 años a nivel iberoamericano. Walter además es fundador del Núcleo de Estudios en Investigación y en Educación en Tecnología en Brasil. Sigue siendo un núcleo muy activo y él sigue siendo parte fundamental de esta línea de trabajo. Y pues además de ser un gran colaborador y un gran amigo, pues tenemos también hoy la posibilidad de escucharlo en torno a estos temas que él ha estado trabajando en los últimos años en torno a un término que usa con frecuencia en sus conferencias y en sus presentaciones, que además son numerosas en Brasil, con numerosos libros publicados en torno al tema de la ecuación civilizatoria y lo que se desprende de la educación civilizatoria. Bueno, Walter, por favor, conversemos un poco al respecto. Me gustaría, antes de que entraras en el tema fuerte de tu presentación, que la has denominado la educación civilizatoria y sus variables contemporáneas, que nos cuentes un poco en qué consiste esto de la ecuación civilizatoria, de la sociedad civilizatoria, y de ahí pues derivamos posteriormente hacia el tema de la educación. Por favor, Walter, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar en portugués despacito, como había combinado, porque me queda un poco más fácil poder hacer las consideraciones y es importante en que en un congreso como este tengamos a alguien que hable portugués, porque al final el portugués está con todos en nessas reflexiones sobre CTS y ahora, como pide Osório, que eu hable sobre equação civilizatória. Bom, voltando então ao meu português, eu gostaria de dizer que é um imenso prazer, mas imenso mesmo, estar participando desse tipo de evento, porque nós viemos trabalhando Osório, eu, Toscano, Mariano, Cerezo e muitas pessoas, desde a nossa célebre visita, ou a nossa célebre reunião em Havana, em Cuba, lá pelos idos de 1997, se não me engano, 98, realmente não me lembro agora. Mas o mais importante é dizer que é um prazer imenso continuar discutindo isso com todos, e como o Osório falou com muita propriedade, eu tenho discutido isso muito em termos de Brasil e América do Sul, inclusive há uma semana atrás participando de um congresso internacional sobre esses temas. A discussão sobre equação civilizatória foi muito profícua, foi muito importante, até porque parece ser algo que o pessoal ainda estranha. Mas o que é essa coisa de equação civilizatória? Na realidade, não é nenhuma nova teoria, absolutamente. É uma tentativa minha de estender, e juntamente com com o meu grupo de estudos no NEPET, etc., tal, de estender um pouco a visão das pessoas sobre o que nós necessitamos hoje em termos de variáveis contemporâneas para entender esse processo alucinante que o mundo vive, né? Em decorrência do coronavírus, em decorrência de políticas nefastas em alguns países, em decorrência de uma incompreensão da ciência e da tecnologia, em decorrência de algo que nos assusta sobremaneira. E eu, que sempre trabalhei com CTS, inclusive segue sendo a raiz
dos meus estudos, obviamente, porque quando falo em equação civilizatória em absoluto, eu queira deixar para trás a minha raiz, que é a CTS, é simplesmente uma tentativa de eu estender uma compreensão para os alunos, para os professores, para as pessoas, do que nós precisamos em termos de entender esse processo civilizatório alucinante que nós temos hoje em dia. O que a tecnologia significa nisso? O que a ciência significa nisso? O que os valores humanos tão jogados ao léu significam nesse processo todo, que precisa ser contextualizado para nós entendermos essa questão voltada à relação, novamente, intestina entre ciência, tecnologia e sociedade. E quem trabalha comigo, quem lê meus artigos, quem lê meus livros, quem me escuta, sabe muito bem que eu sempre me preocupei muito com a sigla CTS, não é com a proposta de CTS. Né? Certa altura do campeonato, começou a surgir a questão de CTS mais I, CTS mais A, CTS mais X, CTS mais Y, como quem diz o seguinte, essa sigla, ciência, tecnologia e sociedade, não consegue abranger os reais problemas que o mundo contemporâneo nos traz, não é para resolver esses problemas, mas que para que as pessoas identifiquem o que são esses problemas. Então, a equação civilizatória que eu busco trazer aqui nada mais é do que uma metáfora, e que não tem rigorismo matemático, por favor, onde eu tento fazer com que as pessoas identifiquem, e não é para resolver a equação civilizatória é mais uma ferramenta para as pessoas dizerem: meu Deus, o que nós temos que fazer em termos de entendermos esse processo civilizatório que, por mais tecnologia que tem até hoje, é tão paradoxal que se torna cada vez mais cruel, cada vez mais desigual e cada vez mais desastroso para as pessoas que não possuem o privilégio, como nós outros temos, de ter acesso a esse desenvolvimento tecnológico em demasia. Né? Em demasia, às vezes, eu digo, porque às vezes é em demasia mesmo. Né? E ele é tão, como é que eu posso dizer, indiferenciado para as pessoas, que hoje em dia, por exemplo, estamos todos aqui acomodados ou presos em nossos lares porque um bichinho está aí fazendo horrores, que é o nosso coronavírus. Né? Eu já digo nosso porque já tornou parte dessa civilização que nós vivemos. E as pessoas, com o seu negacionismo, as pessoas com a necessidade de acreditar em mágica, etc., acham que isso é um problema que não tem a ver com a ciência e com a tecnologia, que é um problema, infelizmente, que surgiu na natureza porque surgiu na natureza. E nós sabemos que não é bem isso. Então, quando eu falo em equação civilizatória, para não me alongar muito nisso, ela nada mais é do que uma metáfora matemática, onde nós temos um sinal de igualdade e num lado da equação, se é que nós podemos chamar isso, ou num lado da função, ou num lado do que seja, o que for da igualdade, nós temos o que eu chamo hoje de variáveis contemporâneas, que são muitas. A desigualdade, a energia, como é que eu posso dizer, a ética, o desmatamento, todas essas, daí vamos dizer o seguinte, sim, mas nesse lado da equação estão todas as variáveis contemporâneas que, de acordo com algum contexto, nós, educadores, temos que adaptá-las para trabalhar com os nossos professores, com os nossos alunos, que ainda vêm muito despreparados em termos de entender o volume de controle que eu chamo nessa metáfora matemática, que é o planeta Terra. E no outro lado dessa igualdade é algo muito simples e alarmante: a mínima dignidade de vida para o ser humano. Porque parece uma coisa óbvia, todo mundo diz: imagina, mas é isso que nós estamos procurando. Não, não é isso. 70% da população mundial está à deriva em função de que nós não conseguimos resolver essa equação matemática ou essa metáfora matemática, onde eu quero saber do que faremos com a desigualdade, do que faremos com a política, do que faremos com a ética, para que o nosso processo educacional possa realmente, no mínimo, atingir essa questão que, para mim, me parece absolutamente fundamental no processo civilizatório humano, que se chama a dar a mínima dignidade de vida para o ser humano. Ora, que processo civilizatório é esse, onde 70% das pessoas no mundo não têm acesso a isso que nós estamos aqui agora? Então, é muito fácil as pessoas chegarem e dizerem: mas isso são efeitos colaterais do... Absolutamente ridículo tal tipo de proposta, e dizer que alguns vão ter que pagar com a própria vida, às vezes, porque a fome, a saúde, a dignidade, etc., ainda paira na grande maioria da civilização humana.
Então, Osório, sempre te chamei de No, Osório, muy, muy interesante, Walter. Yo creo que, bueno, entonces, aquí he tomado algunas notas para introducir un poco más la reflexión. En sim, claro, principio, es una metáfora de, dijéramos, que involucra un entramado con variables sociales, ambientales, con implicaciones sobre los valores humanos, ¿sí? Pero perfeito. además de eso, tiene una doble paradoja. Por un lado, un gran desarrollo científico-tecnológico de nuestro presente, pero por otro lado, unos cuantos que los disfrutan masivamente y una gran mayoría, sí, del planeta por fuera del acceso a los servicios científicos, médicos, sociales, de protección, ¿sí? Enfrentando la situación que vivimos hoy día en torno pues al desarrollo en el que estamos y al desequilibrio ambiental en este contexto de la pandemia. O sea que partimos de un mundo en unas condiciones de una desigualdad enorme. ¿Sí? ¿Qué significa eso en términos de un docente para, digamos, qué tiene que pensar el docente hoy día para poder llevar a la reflexión, al debate, eh, a sus aulas, con sus estudiantes? ¿Qué debería hacer, dijéramos, cómo debería en principio discutir, pensar, organizar? ¿Qué idea nos puedes dar al respecto, Walter? É muito difícil esse tipo de resposta. Eu sabia que vinha esse tipo de pergunta. Óbvio, é muito fácil ficar dizendo, porque temos que identificar a equação civilizatória. Essa proposta que eu tenho é mais ou menos um recado e dizer para as pessoas o seguinte: não é para resolver isso, mas qualquer professor, isso está muito implícito na minha formação, é a questão epistemológica desse professor, seja ele professor de matemática, professor de física, professor de balé, de culinária, seja qual professor seja, é óbvio que ele não vai sair das suas questões técnicas que são fundamentais, por exemplo, no desenrolar de um determinado aprendizado, correto? Mas é óbvio que ele tem que ter embutido nele que fazer isso absolutamente apartado do que é a vida humana me parece completamente desproposital e me parece que hoje esse é o problema mais grave que nós temos na formação dos professores. Nós apostamos muito em métodos novos, etc. Isso tem que ser decorrência do entendimento epistemológico que o professor tem sobre vida. E eu não estou falando só em vida humana, nós sabemos que o planeta Terra corre perigo de vida nos seus seres vivos de toda a natureza. E isso é um processo político, isso é um processo humano, isso é um processo que decorre de questões que nós precisamos discutir dentro da educação. Então, se você me pergunta o que nós poderíamos fazer, por exemplo, não adianta, com todo o respeito que eu tenho, Osório, de ficarmos apenas dizendo, não, nós temos novas metodologias, agora o professor de física... É claro que isso é fundamental, mas se nós não conseguirmos trazer esse professor epistemologicamente para entender que nós temos que modificar uma educação em função de nos protegermos em relação a esse processo civilizatório cruel que nós temos aí, me parece que nós estamos enxugando o gelo, entende? Ou seja, sempre achando uma solução e nunca chegamos no âmago da questão, que é proteger a vida humana e a vida e os seres vivos do planeta Terra. Daí alguém vem dizer, nossa, que discurso mais utópico, imagina se nós não chegarmos e mexermos nessa questão fulcral para o processo civilizatório, nós estamos fazendo algo que não vai dar resultado. Me entenda, por favor, eu não estou dizendo que as metodologias, as novas técnicas de ensino não devam ser buscadas sempre e sempre e sempre, desde que elas nos permitam discutir essas questões que são vitais para um processo civilizatório, que não sejamos hipócritas, todos estamos vendo que não vai dar certo. Ora, aonde nós vivemos, numa civilização onde, segundo a reunião de Davos, a última reunião de Davos, o Davos que houve, dizer que 8 pessoas físicas dominam 40% da riqueza humana, oh meu Deus, que processo civilizatório é esse? Então, às vezes, eu me insurjo um pouco nessas questões da nossa própria educação científica e tecnológica, se nós não temos que abordar isso o tempo inteiro, seja uma aula de matemática, seja uma aula de física, daí alguém vai dizer, mas daí não dá tempo de dar a ementa ou o objetivo de tal disciplina. Claro que dá, é uma questão de você interferir certas questões onde você possa dizer para as pessoas
que o aprendizado de 2 mais 2 é igual a 4 só tem sentido se isso repercutir no fato de que isso possa melhorar a vida da civilização que está posta aí. Eu sei que é meio difícil ouvir isso e que eu ando meio como é que é, nervoso com esse tipo de conta, mas eu estou trabalhando há 40 anos com isso e nós ficamos muito mexendo em questões superficiais e não vamos no âmago da questão. Talvez, só para complementar e não me estender, talvez isso seja o resultado do processo que eu estou vivendo no Brasil hoje. Eu fico muito triste, tristíssimo de ver que nós perdemos completamente o rumo de qualquer processo civilizatório. Por quê? Isso é decorrência de uma educação que resultou, por exemplo, no que nós temos aí hoje. E não é só no Brasil, não. Nós tivemos os Estados Unidos, a Hungria, não sei o quê, processos políticos que foram absolutamente negativos para toda a sociedade contemporânea. Então, é disso que eu estou falando. Eu não tenho um processo mágico, mas vamos fazer assim, educação. Não, eu apelo para os professores que, na sua formação, tenham um zelo com a sua formação epistemológica, principalmente, o seu posicionamento perante a vida. Nada mais do que isso. Quer dizer, nada mais do que isso é muita coisa, eu sei, mas... Claro, no, no, pues ese punto de partida epistemológico, como le llamas, o sea, ¿dónde estoy? ¿Cuál es la vida? El sentido, lo político, Por supuesto, por supuesto. más que acudir, por ejemplo, a alguna receta metodológica o cosas por el estilo, de los cuales a veces los docentes creemos que es un poco la solución. ¿Y cómo ves tú a los estudiantes, a los jóvenes? Si dijéramos esto del lado de los docentes y del lado de los estudiantes, ¿qué nos podrías decir un poco respecto de esto de los chicos que se están formando en nuestras escuelas de secundaria, los que entran a la universidad, tú que has sido docente pues muchos años a nivel universitario, ¿cómo los ves tú frente a estas Por oportunidades? mais paradoxal que possa parecer, Rosário, eu os vejo com uma intensa quantidade de otimismo. Eles estão pedindo para nós, professores, não é isso mais que eu não quero um repasse de conhecimento. Isso eu vou ali na telinha e tenho na hora. Eu estou precisando de vocês, professores, refletir, entender o processo de vida. Nós estamos angustiados com o futuro que nos reserva. O que é tal da inteligência artificial, internet das coisas, essas coisas sedutoras que aparecem por aí e que eu não sei se não vão tirar meus empregos, que eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. São essas questões que nós temos que discutir com nossos alunos. Eu tenho uma experiência fantástica no curso de Engenharia Mecânica, aqui, onde e todo mundo sabe que eu sou engenheiro, né, e trabalho com engenharia, e amo engenharia, por fazer parte de uma proposta que eu acho que é ela que pode nos ajudar, inclusive, a inverter essa questão em função da própria tecnologia que nós desenvolvemos. Na 7ª fase do curso de Engenharia Mecânica, nós temos uma disciplina chamada Tecnologia e Desenvolvimento. E ela é quase que uma disciplina obrigatória que, infelizmente, diluída numa carga horária de 4.200 horas para os meninos se formarem, ela tem 65 horas, vamos supor, de possibilidade de discutir com os alunos essas questões que eu estou trabalhando com você. No começo, os alunos, os meninos te olham assim, e dizem, professor, não vou discutir bobagem, preciso produzir. Para quê, por quê e para quem? Eu sempre digo para eles. E daí nós começamos a discutir essas questões. Tanto é verdade que daí eles elaboram seminários. Por exemplo, agora nós vamos ter 3 seminários nessa semana que vem, que nós estamos dando aulas remotas, etc, etc. Por exemplo, a função social do engenheiro na sociedade, né? Desenvolvimento tecnológico e pobreza existencial. Alunos de engenharia discutindo isso. Daí eles começam meio atrapalhados, assim, como que diz, professor, mas eu vou fazer isso quando eu tenho aulas de termodinâmica, mecânica dos fluidos, vou ficar perdendo tempo com essas tonterias, né? Depois de 2 meses, eles estão lá o tempo inteiro. Professor, qual é o livro que o senhor nos indica? Pô, nunca falaram nisso com a gente. É isso que eu estou dizendo para os professores também. Eu não deixo de ser um professor de engenharia ou de trabalhar com mecânica dos fluidos, termodinâmica, ou seja lá o que for. Eu associo a esse tipo de questão as questões vitais da vida. As questões vitais da vida é meio forte, né? Mas eu digo as questões importantes para a sobrevivência desse processo civilizatório. Quando eu vou dar uma aula de termodinâmica, isso eu fazia há tempos, e conversava com meus alunos, por que a luz elétrica, a hora que você chega em casa e acende a luz, de onde que vem isso? Eu começo lá na mina de carvão, dizendo o problema dos trabalhadores que vão morrer desse tipo de Daí você vai me dizer, mas como é que dá tempo? Em 10 minutos você não precisa ficar dando fundamentação para eles.
você precisa mostrar para eles que isso está acontecendo, que não é aquela coisa que quando você chega e acende a luz em casa é um processo mágico que acontece. Tem valores humanos, tem valores políticos, tem valores éticos envolvidos em tudo isso. E ninguém vai me dizer que, por exemplo, para eu mostrar para os meus alunos como é que a energia química do carvão se transforma em energia elétrica dentro da casa, eu não posso ir embutindo esse tipo de discussão com eles. E é disso que eles estão ávidos de saber. Porque, afinal de contas, eles ficam lá fazendo engenharia, aprendendo as questões técnicas muito bem aprendidas, e não vou querer ser inocente ao fato de não achar que isso é fundamental, mas eles precisam saber também o que isso interessa na vida deles. Por quê, para quê e para quem. Esse é um dos objetivos da equação civilizatória. Não é ser resolvida, é de servir como um termômetro para mostrar para as pessoas como é que nós podemos chegar num processo civilizatório mais humano e faça as pessoas um pouquinho mais dignas. Não dá mais para passar pela cabeça de ninguém, Osório, de ninguém, seja de ideologia que for, que alguém no mundo não tenha os mesmos direitos que você e eu temos, ou seja, quem for que esteja trabalhando sobre isso. Então, é disso que eu estou falando e me entrego mesmo a esse tipo de coisa, a conversar por aí, porque só podemos mudar o processo civilizatório, que hoje é cruel, é desumano, se nós começarmos a atender dentro da escola o entendimento do porquê que nós estamos fazendo isso dentro da escola. Pues es muy buena noticia el saber tu percepción de los jóvenes tan abierta, tan optimista, deseosos de tener otra clase de contactos y de reflexiones, un poco en torno a las preguntas de por qué, para quién, ¿sí? ¿Cuál es su función? Yo creo que esto es fundamental. Me parece que desde ese punto de vista sí es un llamado a los docentes de que, ¿no?, miren con los ojos bien abiertos a sus estudiantes, quiénes Sem son dúvida. sus necesidades, etcétera. ¿Sí? Só para complementar, talvez não sejam, eles não estejam otimistas, mas eles estão ávidos para perguntar para nós, para discutirmos conosco, e daí o professor às vezes chega e diz, oh, os meninos não querem mais nada com nada. Eles nunca estiveram tão ansiosos em entender o processo civilizatório. É que nós, às vezes, calcado em métodos modernos, e computadores, inteligência artificial, deixamos a cargo dessas maquinetas, que, Ujú. veja, não estou aqui sendo como é que se chama, um tecnofobo, absolutamente. Eu estou apenas aqui chegando à conclusão de que os alunos, os meninos, não diria nem aluno e professor, a sociedade, as pessoas precisam interagir mais. Nós estamos ficando absolutamente sem qualquer processo de construção de uma possibilidade de vida mais feliz na Terra. E quando se fala, não, mas veja, isso pode dar mais felicidade para as pessoas, inclusive, olham para você assim, nossa, que cara por fora do que é civilização hoje. Me entenda o que quer dizer? Está ficando algo assim, como que diz, meu Deus, cara, entre na real e veja que nós estamos nesse processo e ele é inexorável. Eu ainda acredito que não seja. Muy bien, Walter. Voy a invitar a Mariano Martín Gordillo. Sí, yo creo que Mariano lo conocemos, no solamente lo conozco yo, sino que lo conoce toda la red de docentes iberoamericana, que lo ha estado leyendo, lo hemos estado siguiendo, tanto por las didácticas como por toda esa extraordinaria línea de trabajo en torno a los contenedores para la cultura científica. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes. eh, Aquí tienes a Walter, yo creo que has escuchado un poco sus comentarios, sus planteamientos. Sí, nada, un gusto Entonces, estar aquí, compartir también este espacio tan lejos y tan cerca, ¿no?, con vosotros. No, la verdad es que, bueno, siempre es muy interesante escuchar a Walter, la pasión además que le pone al reto, ¿no?, de lo civilizatorio. Yo le quería preguntar, no sé, sugerir que nos comentara, porque, bueno, en los escenarios así de futuro, en las crisis del presente y particularmente en nuestra región, nos sale siempre ¿cómo decirlo?, una necesidad de un análisis muy crítico, que especialmente cuando pensamos en cuestiones, pues,
relacionados con la salud, con el medio ambiente, etcétera. Si pensamos más allá de la frontera del 2050, la hipótesis del colapso parece que está ahí siempre presente, ¿no? Lo cual siempre nos aboca a un cierto pesimismo, ¿no? Yo te pediría, Walter, si podrías así tallar un poco, así pensando que estamos en 2021, que en este momento estarán naciendo los que serán profesores de allá, de 2050 para allá, y los que serán también ingenieros, te preguntaría en la doble dimensión, y partiendo además de ese optimismo que decías sobre los estudiantes actuales, ¿no? ¿Cuáles serían las notas? ¿Cuáles serían las características? ¿Cuáles serían los aspectos, incluso los puentes de unión que podría haber entre la profesión de los ingenieros y la profesión de los docentes, como profesiones civilizatorias ellas mismas, ¿no? Como profesiones en un mundo un poco más civilizado? Es decir, rehuyendo un poco la necesidad de estar siempre distanciándonos de un presente mejorable, vamos a soñar por un momento qué características, o sea, ¿por qué sería deseable que esos niños, esas niñas que nacen ahora se hicieran profesores, se hicieran ingenieros? ¿Por qué les esperaría una vida estimulante e interesante? ¿En qué consistiría esa vida, a tu juicio? Bom, Mariano, é sempre uma satisfação imensa conversar contigo. Aliás, nós trabalhamos muito em questões de fazer os contenedores e outras coisas, e que para mim foi sempre um aprendizado muito grande. E você querer que eu dê umas de pitonisa aqui é um pouco complicado. Realmente, eu te digo que durante essa pandemia eu estou em casa fechado aqui, olhando a praia daqui onde estou, há 360 dias. E nesses dias todos eu li aproximadamente 60 livros e que me deixaram alguns otimistas e outros pessimistas, né? Eu li, inclusive, um deles, o Harari. Eu li toda a obra do Harari, que a academia não dá lá muita importância, etc., etc., mas que eu achei uma obra extremamente fundamental para você entender esses processos. Entender não, mas pelo menos ver esses processos todos que nós estamos falando. E eu não sei se a gente deveria falar só em 2050, não. Eu acho que a seguir o comportamento dessa civilização estonteada com a questão do lucro, estonteada no sentido de, meu Deus do céu, nós precisamos ter lucro, precisamos produção. Eu sempre venho com a pergunta, e que nós temos que parar para fazer com essa gurizada, que não vai ser só maestra, ou que não vai ser só professora, etc., e vai ser, sim, o futuro político que vai decidir as coisas, porque não sejamos inocentes de achar que não adianta nós ficarmos gritando o tempo inteiro na escola, enquanto nós temos uns Bolsonaro da vida, nós temos uns Trump da vida, que estão definindo qual é o processo que vem daqui para frente. Aqui no Brasil nós estamos cheios de terraplanista, pô. Aqui no Brasil nós estamos cheios de negacionistas, e não é diferente na Europa, que eu tenho acompanhado os noticiários, e é com essas pessoas, não com essas pessoas, mas com essa juventude que está vendo isso toda atabalhoada, que nós temos que trabalhar questões reflexivas com eles. Obviamente, eu não vou ter a bola de cristal para ver o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas a seguir esse comportamento civilizatório que nós temos hoje, egoísta, cruel, individualista, eu me assusto muito com isso mesmo. E eu vejo, por exemplo, daí quando eu falei dessa questão para o Osório sobre os alunos de engenharia, eles estão tão assustados como a gente. Afinal de contas, eles são seres humanos tão ou mais inteligentes do que a gente, que vem toda a disponibilidade da máquina, toda a sedução da tecnologia, e estão vendo um futuro sombrio em termos de empregabilidade, em termos de distribuição de renda, em termos de cuidado com a natureza, que me assusta sobremaneira, principalmente morando num país como eu moro, que é o Brasil, onde as queimadas correm solto, onde as pessoas derrubam as matas e por aí vai, e que não é um processo muito fácil de ser estabelecido. Porque o primeiro mundo, entre aspas, chamado, anda preocupado com esse tipo de desenvolvimento, com esse tipo de desenvolvimento aqui na América do Sul, na África, etc., simplesmente com princípios egoístas de dizer o seguinte: vamos safar o nosso aqui para ver o que acontece. Tanto é verdade que nós vivemos um problema há 10 anos, do problema de produzirem-se muros para que os mexicanos não cheguem nos Estados Unidos, todo esse processo migratório que existe na Europa, e que nós temos que resolver isso de uma forma global. Eu sempre digo para meus alunos o seguinte: o processo civilizatório e o globo terrestre, que eu chamo de volume de controle para essa minha equação civilizatória, se não se der conta que todos os parâmetros ou todos os órgãos, como o corpo humano, tem que funcionar perfeitamente, ou então a gente morre de metástase, é o que acontece com
com o globo terrestre, com o volume de controle. Isso. Nós vemos isso hoje na questão das vacinas. Está lá a Inglaterra com 5, 6 vezes mais vacinas do que o povo precisa. E está lá a Zâmbia sem nenhuma vacina. Não sejamos tão hipócritas e burros, posso dizer esse termo, de achar que safando o problema da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos, o resto está safado. Não, absolutamente não. Então, são essas questões, Mariana, que quando eu vejo, e daí as pessoas dizem, o Basso é muito alterado. Não é alterado, é assustado com uma situação que parece que as pessoas não estão vendo. É óbvio que eu estou falando para pessoas que estão vendo isso e pensam muito parecido comigo, você, Osório, Toscano, os professores que estão nos vendo aqui. Mas nós temos que, antes de mais nada, agir em relação a isso. E eu acho, aí vem a simples opinião de um humilde estudioso, eu acho que nós temos que despertar mais nessa nossa juventude, além da formação profissional, que eu até fico às vezes, que formação profissional? Vamos formar eles para quê? Para ir lá brigar com a inteligência artificial, para de repente ficar... Aqui no Brasil, por exemplo, os caras que trabalham com Uber, hoje são chamados de empreendedores. É uma loucura um processo em que as pessoas queiram enganar as outras de dizer o seguinte, olha, com toda essa tecnologia nós vamos resolver tudo. Então, se você me pergunta qual é o tipo de visão que eu tenho para uma sociedade daqui a 5, 6, 10, 20, 30 anos, que eu, muito provavelmente, eu não vou poder usufruir desse tipo de modificação, afinal de contas, já estou com 38 anos, ou seja, nós vamos ter que ter um cuidado imenso em resgatar, como você faz com toda a propriedade, lá com os contenedores e outras coisas, a reflexão das questões mundiais, das questões humanas, das questões éticas, das questões tecnológicas, etc., etc., que são as variáveis contemporâneas que eu chamo na minha humilde, metafórica equação civilizatória, que não é uma solução para os problemas, mas é um termômetro para medir mais ou menos como é que nós vamos acabar com essa infecção terrível que é a falta de humanidade com a civilização contemporânea atual. Mas veja, com toda essa minha veemência, eu tenho um otimismo imenso em ver essa meninada com esse tipo de preocupação, e nós, professores, tendo um pouco de agilidade de trazê-los novamente de volta a refletir, a pensar, a ler, a entender o que certas pessoas estão trabalhando em termos de modificar esse processo civilizatório. E que prazer estar falando para os professores que talvez estejam meio assustados com a minha veemência, em saber o seguinte: esse resgate epistemológico é fundamental. E não estou dizendo que seja uma epistemologia de acordo com a minha, não, mas que as pessoas tenham a possibilidade de saber que isso não é só um posicionamento politicamente correto, é uma questão de sobrevivência desse processo civilizatório que nós temos aí. No sé si te respondí, mas pelo menos fui bravo. Yo te preguntaba de todas formas más por cómo decirlo, por lo deseable, no necesariamente por una perspectiva o por un futuro Não, eu posible, sei. por lo deseable. Eu sei. Pero, Não, mas você sabe muito bem a forma, e você me ensinou muito, de que forma nós podemos atingir esse tipo de reflexão. As pessoas não podem ficar pensando simplesmente na tecnologia pela tecnologia. O desenvolvimento tecnológico não é igual ao desenvolvimento humano. É tão paradoxal isso que nós temos um desenvolvimento tecnológico absurdo hoje em dia e o desenvolvimento humano cada vez mais capenga. Que loucura isso, né? Então, são essas questões todas que nós temos que trazer de volta para a discussão, por mais que as pessoas digam, mas eu não tenho tempo para isso. Eu sou professor de matemática, por exemplo, como é que vou discutir essas baboseiras aí? Cuidado com esse tipo de posicionamento. E, principalmente, eu não sei por que usei o termo matemática, mas talvez porque eu esteja aqui, inclusive com esse livro na mão aqui, que eu estou lendo agora, que se chama Algoritmos de Destruição em Massa. Ou seja, a matemática está aí, é ela que nos domina, os algoritmos é que nos fazem viver hoje em dia, e atrás desses algoritmos tem pessoas que os fazem. E essas pessoas precisam também terem as reflexões que nós estamos tendo aquí en términos de valores humanos. Pues muy sugestivo, muy interesante. Yo creo que has puesto en el Congreso el punto de la reflexión necesaria, Walter. Para terminar, no sé si Mariano quiere hacer algún comentario más, una no, pregunta.
Bueno, como la cuestión iba hacia la esperanza, yo sí que creo que, bueno, que si hemos tenido aquí esta charla estupenda, compartiendo ideas entre dos lenguas tan hermanas, yo creo que también es posible tender puentes entre ingenieros y docentes y esperar que este tipo de comunicaciones resulten fructíferas en muchos ámbitos, ¿no? Es que nos escuchemos más, ¿verdad?, en las distintas lenguas, no necesariamente mediadas por otras, y tender puentes, ¿no?, que es lo que creo que se trata en este congreso y en general en el trabajo que venimos desarrollando. Que bem, Mariano, sempre é muito bueno estar contigo. Tu sabes, não? Que nosso trabalho vem de muito tempo. Opa, estou eu aqui falando, tentando falar em espanhol, mas eu fico muito feliz em ver que aquela nossa equipe que começou lá em Havana, lá em 1998, se não me engano, segue muito coesa, claro que com todos os problemas de poder estar junto, mas muito coesa pensando nessas questões. Eu tenho certeza que nós convergimos para toda a mesma lógica do que a gente pensa poder fazer com esse processo civilizatório e que todos estamos angustiados. Óbvio, duvido que alguém não esteja angustiado com essa... Gente, eu estou dentro de casa há 360 dias. Estou aqui na minha varandinha fazendo minhas lives, que foram mais do que 50 durante esse ano de pandemia, e que me deixa esperançoso ainda que isso possa ser uma escola para nós, apesar de ter um pouco de medo, inclusive em função do que nós estamos vivendo aqui. Vocês todos sabem, nós estamos gravando isso hoje aqui no dia 6 de março, que nós passamos pela crise mais estupenda, estapafúrdia da civilização brasileira. Nós estamos atingindo quase 2.000 mortos por dia, em função de uma pandemia que é uma questão humana e que está sendo levada de uma forma completamente negativa, de uma forma completamente destrutiva, e que nos assusta sobremaneira. Tomara que nos sirva de lição para vermos que, se nós não mudarmos esse processo civilizatório, porque não vou me chamar de pessimista ou de futurologista, essa não vai ser a única pandemia que nós temos, em função, inclusive, do nosso comportamento com o nosso volume de controle chamado planeta Terra. Então, Muchas gracias, Walter. vou falar com você, Mariano. Muito bom, viu? Para cerrar un poco esta conversación, algunos comentarios que quieras hacernos en torno a la dinámica del Congreso, a este tema que has tratado, ¿qué les dirías a los docentes frente a los que estás en este momento, a los que van a ver tu video, tu grabación en esta red tan inmensa que participa en este Congreso? Bueno, que talvez a gente tenha a possibilidade, tomara a Deus, de estar nesse congresso, talvez no outro ano, de forma pessoal, de forma presencial, porque, para mim, isso talvez seja ainda uma das ferramentas mais importantes para a discussão, para empatia entre as pessoas, que é uma coisa que está faltando muito. Devemos agradecer, claro, a possibilidade de estarmos fazendo isso virtualmente, mas é aquela coisa do cheiro das pessoas, da discussão, da inflamação, da paixão pelo que está fazendo, e tomara que esse congresso tenha o estupendo sucesso que provavelmente vai ter, e que nós continuemos depois, de forma presencial, poder trabalhar sobre isso. E eu digo a todos que estão aqui me ouvindo, me aguentando dentro dessa minha ênfase em cima dessas questões, que, apesar de tudo isso, eu sou muito otimista em relação à sociedade, sou muito otimista em relação ao processo civilizatório, e por isso que eu me disponho sempre a estar conversando com as pessoas. É óbvio que vai ficar o meu contato depois disso, meu e-mail, meu WhatsApp, seja lá o que for. Inclusive, vocês vão dizer, mas será que o Walter já está sabendo usar o WhatsApp? Já estou. Eu não entro em Facebook, Instagram, essas coisas realmente eu não tenho. Mas eu, com muito prazer, deixo o meu contato. Quem quiser entrar em conversa comigo, eu sempre respondo, e as pessoas que se correspondem comigo sabem muito bem que, se me escrevem um e-mail, tem alguma coisa a discutir, prontamente eu respondo. Posso até dizer, olha, eu não posso até atender, mas respondo. Então, são essas questões que eu quero deixar como mensagem e dizer para vocês o seguinte, professores, principalmente, que estão me vendo, leiam, leiam e leiam. Ninguém aprende sem ler. Não me venha com essas coisas mágicas, não, porque agora tem um certo software que... Não existe isso. Ou você briga com o texto, ou você briga com as ideias, briga no sentido positivo, ou o teu aprendizado sempre vai ficar capenga. E mais, e não é só para ler Baso, Cerezo, Osório, seja o que for, é para ler em todas as áreas para você poder ter seu juízo de valor.
Isso é importante na tua formação epistemológica e, principalmente, na possibilidade de você criar reflexões com os seus alunos. Eles não precisam mais de uma saraivada de informações. De informação nós estamos cansados de ver. Eles precisam de reflexões, eles precisam de orientações, eles precisam de amizade, de empatia entre pessoas para construir o conhecimento. Essa é a mensagem final que eu tenho. E deixar aqui o meu agradecimento e como é que se diz, a minha disposição de sempre estar com vocês discutindo com o maior prazer esses temas que me empolgam desde que eu me tornei um engenheiro estudioso das questões humanas. Placer el nuestro también, Walter. Ha sido un grato momento y un placer también, Mariano, haber estado aquí estos minutos compartiendo. Bueno, entonces, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muito obrigado para todos. Ujú.